pastor Eliseu. Aliás, vou pedir para o pastor Marcelinho fazer uma oração com poder. Né? O pastor Marcelinho está cansado de ouvir essas coisas aí. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, te louvamos, ó Pai, por cada dia que o Senhor nos permite estar aqui reunidos para aprender da Tua palavra. Palavra esta que nos guia, orienta e hoje, ó Deus, vai a cada vez mais edificar a nossa fé. Toma o Teu servo e que a gente possa aprender que nesse caminho onde a fé e a razão andam lado a lado, a gente precisa substanciar nossa fé e a cada dia mais crer em Cristo Jesus. Que nós possamos hoje aprender e lá fora praticar essa fé que hoje vamos exercitar um pouco mais aqui dentro. Glorifica o Teu nome, usa o Teu servo como sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero registrar também o Fernando, desculpa. Fernando Gomes, nosso amigo aqui, está vindo aqui também para a nossa igreja agora. O Fernando vai ser um dos cooperadores aí da fábrica de EBD. Quem ainda não entrou, quem ainda não conhece, eu faço, né, aqui de novo mais um esforço para comunicar isso. A gente tem sido um trabalho fantástico, um trabalho cooperativo, um trabalho laborioso, um trabalho, assim, coisa de gente crente, tá bom? Depois o Vaninho vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, o término da coisa aqui, né, Vaninho? Dar algumas informações, algumas coisas sobre a fábrica. Então, irmãos, novamente, peço que abençoem, que orem e que aplaudam o nosso pastor Eliseu Fernandes. A paz de Cristo, é sempre um prazer. Sempre costumo dizer a mesma coisa, mas é bom repetir. A gratidão é a resposta adequada à graça de Deus em favor dos homens. Pastor Ronaldo, fica aqui a minha gratidão pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, apesar da minha ausência por questão de agenda, etc, etc, etc. Ivan, tivemos segunda-feira juntos, recebeu aquele material, não é isso? Estamos lá na Praça Marco Aurélio pregando 3 segundas-feiras. Eu recebi essa incumbência desse tema e fiquei meditando nesse tema bem desde o começo que eu recebi esta lição. Fui apontando, escrevendo alguma coisa e depois parei, peguei essa lição semana retrasada, terminei e fiquei meditando na lição durante a semana, que ela já estava pronta já com 2 semanas. E aí cheguei a algumas conclusões, vamos compartilhar isso como um espaço de diálogo. Então, Tomé, o crítico da verdade. Eu trouxe 2 materiais. Tem um livro Diário de Viagem de Abraão, se você não tem, R$10. E tem esse aqui, que é o Livros Monárquicos, que fala como estudar Reis, Crônicas e Samuel. Método biográfico, sintético, analítico dos textos. Como você estudar esse conjunto de livros. Também R$10, se você quiser, no final, você pode adquirir. Acho que todos aqui me conhecem. Se nem se apresentar, precisa? Não precisa nada disso, não. Esse daí, no caso, eu vou para o 11º livro. Já escrevi 10 livros. O meu próximo livro agora sai pela Fonte Editorial, 140 páginas sobre oratória. Se você desejar, acredito que a mês que vem chega aí. Se você quiser depois, trarei aqui na Beriana, se você quiser adquirir. Inclusive, lá eu trabalho uma comparação entre o sermão, que eu explico o que é sermão, o que é palestra, o que é pregação, o que é exposição milética. Então, a gente, às vezes, que não prega, faz uma exposição milética, não é pregação. Pregação tem toda uma estrutura. Hoje em dia, eu também incluí, fala de improviso, storytelling, como fazer toda a estrutura de storytelling, porque também vemos alguns pregadores novos que renarram o texto, coloca a conjectura, mas não diz que está conjecturando, mas faz um storytelling, uma renarrativa do texto. Então, lá você vai poder entender tudo isso, além da comparação da oratória de Hitler com Martin Luther King. Coloco fotos que eles estão iguais, com a mesma posição, e eu pergunto, qual é a diferença da oratória dos dois? E aí você vai descobrir isso no livro. Bem, tem coisa interessante. O sermão como um corpo, o coração do sermão, o esqueleto do sermão, a respiração do sermão, o sangue do sermão, fazendo uma comparação do sermão com o corpo. Tem bastante coisa no livro ilustrado, deve chegar aí para o mês que vem aí, permitindo Deus. Então vamos lá para a lição de hoje, introdução, Tomé, crítico da verdade. Vamos para a nossa introdução. Tomé, por diversas vezes lembrado como incrédulo. Verdade ou mentira? Mas ele era incrédulo? Que isso, gente? Tem certeza? Hã? Será que Tomé era incrédulo? Será que Tomé era uma pessoa que não acreditava? Ou acreditava? Você tem que se perguntar. Por diversas vezes ele é lembrado como alguém que também queremos chamar sem fé.
causa da sua dúvida. No entanto, será que Tomé era realmente uma pessoa duvidosa ou incrédula? Será que o temperamento de Tomé, que pela análise do seu comportamento, se você analisar comportamentos, eu posso chegar à conclusão que Pedro era sanguíneo, que Paulo era colérico. Tomé, como ele às vezes demonstra coragem e medo e crítica, possivelmente ele é melancólico fleumático. Então, possivelmente ele tem um temperamento maior, dominante que é o melancólico, e um segundo fleumático, pela combinação do que ele expõe como temperamento. Já que tem hora que ele fala assim, vamos morrer com ele! Mas ao mesmo tempo diz, eu não acredito. Então, você vê um antagonismo, uma antítese no seu próprio comportamento pelo seu temperamento. Então, Tomé tornou-se um símbolo universalizado da incredulidade. São Tomé, preciso ver para crer. E por isso que a última citação dele fala dessa questão. Você pode fazer o que for na sua vida, mas você só vai ser lembrado pela última coisa que você fizer. Se for ruim, vai ser lembrado só pela coisa ruim que você fez. Acabou. Lembrando que a estrutura de João, ele pode ser dividido em duas partes grandes, duas seções. O livro dos milagres, ou dos sinais, que são os 7 milagres que Jesus realiza. Entre os sinais você tem os discursos instrutivos. E o chamado livro da glória, que são os últimos capítulos do livro, que é a partir da narrativa da crucificação. Então você tem uma seção muito grande sobre o livro dos sinais, um prólogo extenso, do 1 a 14 mais ou menos. Depois vem os testemunhos de João, das Escrituras, do Pai, vários testemunhos. E aí você vem, consequentemente, os milagres, que é o livro dos sinais. Mas no livro dos sinais você tem algo que aponta para o livro da glória, que é, e esses sinais aconteceram para que eles crescem. E lá no livro da glória, para que por meio dele vocês pudessem obter a salvação. Então, o João, ele é o único que é o melhor representado. Porque João é o discípulo quem Jesus amava, e aquele que crê, porque ele corre e entra lá no sepulcro, na sepultura, vê e diz, creu. E já Pedro, ele tem um papel um pouco secundário em João, e ele é até restaurado em João. Você tem uma narrativa da restauração que não acontece em Marcos, apesar de Marcos, o anjo falar, dizei aos seus irmãos, e a Pedro que eu vou para Galiléia, mas é em João que Pedro ele é restaurado, quando ele está lá na grande pesca, que Jesus chega, tem alguma coisa para comer? Ou seja, vocês pescaram alguma coisa? Não? Então, quando eles voltam com a grande pesca, Jesus já tem a comida pronta. Jesus sempre tem as nossas respostas das nossas necessidades. Jesus não excluiu Tomé, como também não excluiu Pedro, como também não excluiria Judas se ele não se suicidasse. Apesar que ele era o filho da perdição, não acredito que ele poderia salvar, porque era tão ruim ao ponto que ele não amava Jesus, ele amava o dinheiro. O Deus de Judas era Mamão e não Jesus. Então, ele, de certa forma, ele estava tão contaminado que ele não teria, não fazendo uma predestinação, mas fatalmente, porque se ele se arrependesse de fato, ele demonstrou que, na verdade, ele apenas teve remorsos. E o seu remorso foi uma questão de sua aniquilação. Então, a grande questão é essa. Jesus ressuscitou e as pessoas não acreditaram em Jesus. Lucas 24:11 diz assim, os 2 discípulos no caminho de Emaús, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Ou seja, eles começando das mulheres. Umas mulheres falaram aí que Jesus ressuscitou, mas parece que elas estavam meia doidona. E ninguém acreditou. Então não foi só Tomé. Com exceção de João, ninguém acreditou. Essa é a grande questão. Então, por último, então, apareceu os 11, estando eles reclinados à mesa, lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, não havendo dado crédito aos que tinham já visto o ressuscitado. Marcos 16:14. Então Jesus chega e diz, tá vendo? Eu mandei recado. Porque a mulher samaritana, Jesus se revela como o Messias. E a uma mulher que era ex-endemoniada, ex-prostituta, que não tinha um critério, ou melhor, um crédito social, Jesus se revela como o ressurreto. E ninguém acreditou nela. Porque quem diz, né? Ela já tinha 7 demônios, né? Vai que ela também está endemoniada de novo. Então, ninguém acreditou. Então, todos que duvidam são igual a Tomé? Seria uma luta interior de Tomé? Essa crítica. O que é crítica? O que é um criticismo? O que seria um criticismo? O que seria uma crítica?
E são coisas que nós vamos analisar durante essa aula. Então, nessa introdução, quando Jesus ressuscita, em João 20, na narrativa joanina, ele mesmo mostra. Ninguém pede, ele chega e mostra o sinal dos cravos, o lado. E Tomé justamente vai pedir isso, eu quero ver, senão não acredito. E depois de uma semana, eu só queria entender uma coisa. Em João 20, 24 diz que Tomé não estava presente, e no 20, 19, que é essa narrativa, é domingo à noite. Primeiro dia da semana, à tarde ou entardecer. Domingo à noite hoje, primeiro dia da semana hoje seria o quê? Domingo, correto? E à noite, o que você faz domingo à noite? O que era tão importante para Tomé que ele não foi ao culto? O que é tão importante para a gente que nos tira do culto? O que é tão importante ao ponto de tirar da comunhão dos santos? Então a gente tem que refletir. O que ele estava fazendo fora da igreja? Se ele tivesse ido ao culto, ele teria visto Jesus, visto a revelação, recebido a paz, porque Jesus repete 2 vezes, paz seja convosco. Então, acho que o grande problema das nossas dúvidas é quando nós nos ausentamos da casa de Deus. Não se ausente da casa de Deus. Como o rei Salomão disse, melhor é o final que o começo, Eclesiastes 7:8. Dentro das nossas limitações, Tomé também teve as suas limitações. Como os acontecimentos de todos frustraram, Lucas 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Nós estamos decepcionados com Jesus. Tomé também ficou decepcionado. E daí? Jesus nunca rejeitou Tomé. Jesus não rejeita você pela sua decepção. Não fique decepcionado com a igreja. Não fique decepcionado com Jesus. Não se ausente da igreja. Vem para a igreja. Mas Cristo vai nos confrontar. Essa é a grande verdade. Quando estamos no culto, somos confrontados pela palavra. Se você vem ao culto e não é confrontado pela palavra, lamento, mas existe uma coisa errada com você. Ou você está com a sua mente cauterizada pelo pecado, não consegue mais ter sensibilidade espiritual, ou o seu ego é seu próprio Deus e você não quer mais ouvir a voz de Deus. Então, Jesus sempre nos confronta. Mas Cristo lhe confrontou com a verdade e disse: ó nécios de coração e tardos, para crer que os profetas disseram, Lucas 24, 25. Como o apóstolo Paulo afirma, ora, quanto que está enfermo na fé, recebei-o não com contenda de dúvidas. Romanos 14, 1. Está na dúvida? Não contenda, vem para o culto. É no culto que Jesus se revela. É na igreja que Jesus se revela. Por isso alguém que abre a garrafa para mim, mas com a mão limpa, que eu quero beber água. Tomé foi desprezado por Jesus? Não. Você será desprezado por Jesus? Higienize sua mão, por favor, tá? Tomé foi. Vai que ele quer jogar álcool dentro da minha água. E essa é com gás, hein? Tomé foi desprezado? Foi confrontado. Obrigado, filho. Não precisa botar em copo, não. Aqui, ó. Uma vez me vendeu uma trufa de Nutella. Eu falei, não, Nutella é para fraco. Você será desprezado por Jesus? Não, mas vai ser confrontado. Quem se habilita a andar com Jesus tem que mudar de comportamento. Essa é a grande questão. Tomé presenciou milagres e mesmo assim teve dúvida. Essa é a grande questão. Então, Tomé, o homem. Uma lição bem rápida, nada assim mirabolante. Possivelmente Tomé era da Galiléia, já que no 21 ele aparece pescando no Tiberíades. Isso segundo o autor da revista, porque na verdade a gente não tem fontes que revelem de onde ele é. Não diz que da cidade de Pedro, aí você sabe que é Cafarnaum. Então Tomé você não tem. O nome Tomé significa a mesma coisa que está no que ele é chamado Dídimo. Tomé e Dídimo é a mesma coisa, gente. Tomé é aramaico e Dídimo é grego. Como João é um livro tardio, o que é isso, pastor? O Evangelho de João é de 80, 85, mais ou menos. Então, a cristologia de João é desenvolvida. Você não pode comparar a cristologia de João com a cristologia de Marcos. Então, João, 1 João, as pastorais, são uma teologia mais desenvolvida, as pastorais de Paulo. João, 1ª, 2ª, 3ª João, Apocalipse, Hebreus, você tem uma teologia desenvolvida porque a revelação é progressiva. Então, uma cristologia
já fala de um encontro com Cristo sem o templo. Então, você percebe-se um desenvolvimento teológico. Você percebe que o João Jesus ele vai purificar o templo no começo do seu ministério. Então, você tem fatos históricos transformados em fatos teológicos. Sim ou não? Qual é o primeiro milagre de Jesus? Tomou água, hein? Tem gente que está igual a Maria, só vê problema. Mas tem gente que também vê solução. Faz o que ele falou que vai dar certo. Tem gente que só vê aquele problema. Está faltando, não é isso? E o crítico é assim. O criticista, ele só olha para encontrar problema, falha. O crítico quer entender. Essa é a grande questão. Nosso pastor nos ensina, quando alguém der uma informação, você tem que fazer o quê? Hã? Fala mais alto aí, Ivan. Duvidar, criticar ou determinar. Eu recebo em parte, recebo tudo, não recebo a parte, não recebo tudo. Você vai fazer um filtro. Ou você, tudo que está escrito, os jornalistas colocam na internet, você diz, é verdade. E o pano de fundo na notícia. E o que acontece? Então você tem que ser uma pessoa onde a sua razão também fala. A fé não exclui a razão, mas a fé confirma a razão. Porque, afinal de contas, a fé não precisa de evidência. Ela é a prova, não é isso que está escrito? Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a prova existencial ou materialização daquilo que não é. Então você não precisa, tendo fé, e a sua fé não vai deixar você bitolado da razão. Porque você parece estar compartimentando o homem. Aqui é o Eliseu intelectual, acadêmico, aqui o Eliseu pastor. Não, é tudo junto, gente. Você tem que ter fé e ter razão. E tem que crer. E quando a sua razão não explicar alguma coisa, simplesmente creia. Essa é a grande questão. E Tomé sendo homem, pois não. Pode falar alto? Não. Por isso que eu vou explicar o tema da lição. Crítico, da verdade, não é criticista. Não, então existe uma diferença entre... É só perguntar para o pessoal que está em casa. Criticar não nos faz incrédulos. Não. Okay. Agora, você não pode ser o criticista. Você vai fazer aquelas perguntas para poder derrubar a pessoa. Você só vai encontrar o erro. Não, isso aqui está errado. A ausência de alguma coisa. É ressaltar as falhas. Essa é a diferença do criticista e o crítico. Então, a gente pensa em crítico como uma coisa ruim. A palavra crítica, no grego, é julgamento. Então, quem faz a crítica, ou crino, ou crises, que é crítica, vai chegar a uma conclusão pelo discernimento. Então, não tem nada a ver. Então, por isso que eu vou explicar o tema da lição. Mas aí eu vou fazer isso mais uma parte mais final. Então, o autor vai colocar fontes orais, da tradição. Então, não tem nada contra a tradição, gente. Eu estudo patrística. Não tem nada contra a tradição. Só que, numa aula de EBD domingo, falar da tradição... que Tomé morreu na Índia. Com toda sinceridade, gente, eu acho que se ater num ponto que não é tão importante. Ano passado, 2019, ano retrasado, saiu uma coleção de patrística muito boa. Se você quer ler, se você lê italiano, é La Bibbia Commentata dal Padre. Fenomenal. Saiu uma coleção. Não deve vir em português tão cedo. Não deve chegar em português tão cedo, mas se você lê italiano... Eu estudei italiano, então, se você lê italiano, é mais fácil. Lembrando que a gente não tem 20% de obras traduzidas. Então, fique tranquilo que vai demorar para chegar no Brasil, tanto em inglês como em português. Então, muito bom essa obra, um comentário muito bom. Só que, como é que eu vou trabalhar isso sem ser na igreja? Fica mais difícil. Eu li uma parte dessa coleção porque eu escrevi um artigo sobre o Salmo 148, que deve sair agora numa universidade, um departamento teológico. Então, eu fui citar uma dessas coleções do Antigo Testamento desse comentário. Então, Tomé é um homem, uma pessoa como uma outra qualquer. A questão da oralidade, da tradição, não pode nos levar ao erro. Por exemplo, os fariseus, eles usavam muito o Deuteronômio oral. E Jesus respondia onde? No Deuteronômio escrito. Lembra de Mateus 5, 21, 27, 33? Ouviste que foi dito pelos antigos? Mas eu vos digo. Então, Jesus está contrabalançando a oralidade que eles aprendiam com o que estava escrito. Eles estavam presos ao que o rabino fulano de tal, Sagaion, não, Sagaion é a Idade Média, Racha é a Idade Média. Alguns daqueles rabinos, que era assim, fulano de tal, rabino tal, no nome do rabino tal, o nome do rabino tal falou isso. Então, vai perpassando uma tradição oral. Então,
existe tradição. O segundo século, então, ele vai se ater nas tradições do que aconteceu com os apóstolos, mas são escritos que não são bíblicos, não está na Bíblia. Com exceção de algumas pessoas que morreram, que está registrado, você não tem. Então, qual é importante, então, pastor? A opinião dos outros não é tão importante. A opinião de Jesus é mais importante. Então, qual a opinião de Jesus sobre Tomé? João 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Mas João escreveu isso só para Tomé? Não, porque João é um texto posterior. Consequentemente, João é um texto de apologia. O que Tomé responde a Jesus era o que se 1º de janeiro fazia com o imperador romano no culto ao imperador. Deus meu, Senhor meu. Então, em João, o culto ao imperador é combatido, o gnosticismo é combatido, que era a doutrina que negava a humanidade de Cristo, porque Jesus é Deus com esses corações, mas tem sede, tem fome, sede de cansaço, e ressuscita num corpo com as marcas. Jesus precisava ressuscitar com as marcas da crucificação? Sim ou não? Não. Não. É porque a identidade dele agora não é mais uma identidade que não seja por meio do sofrimento. É por isso que você entende em Isaías 9, que diz que o principado está sobre os seus. Rei não tem coroa no ombro. Mas a coroa de Cristo é a cruz. Essa é a grande questão, demonstrando a realidade do sentido da crucificação. Então, por isso que o livro de João é um livro de apologética, ele defende a fé. Alguém vai fazer uma pergunta? Na internet aí não, né? Graças a Deus. Sem perguntas, vamos caminhar. Então, essa é a questão de Tomé. Como é que ele é fechado no texto? Bem-aventurados que não viram e creram. Você viu Jesus fisicamente? Sim ou não? Tem certeza? Você não viu Jesus fisicamente? Não? Mas você crê em Jesus? Então, bem-aventurado é você que não viu e creu. Está vendo como o texto ele é construído para a gente? Pedro vai falar algo interessante, que ele vai dizer assim, esse Jesus que ao qual não vendo, mais credes. Essa é a questão. Não é? Se for para mim, diga que eu não estou, por favor. O telefone aí. A questão não é ver. A questão é crer. Se você pudesse sintetizar a vida de Tomé em uma só frase, qual seria a frase? Alguém se arrisca? Vir para crer? Razão? Eu diria 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 7. Vivemos por fé e não por vista. Acho que uma frase resume a vida de Tomé. E pode ser essa. Não entendi. Escute mais as mulheres, porque ninguém acreditou. Por que ninguém acreditou? Jesus não tinha falado que ele ia ressuscitar? Mas as pessoas querem o fogo de artifício. E Jesus se demonstrou uma revelação para uma mulher. E agora? Por que Jesus não foi lá em Pilatos? Jesus não demonstrou-se como... Porque não era para ser dessa forma. Não era para ser dessa forma. Até mesmo a questão da morte. O julgamento de Jesus foi uma falácia. Não vejo nele crime algum, vou punir, vou soltar. Calma aí, se não há crime, por que tem punição? Não pode? Então, demonstra a falácia. E Tomé é crítico do quê? Segundo o autor da lição. E o que Pilatos pergunta? O que é a verdade? Mas se você ler a narrativa, Pilatos vira de costas para Jesus. Ele não espera a resposta. E o próprio Tomé, que demonstra força, vai dizer, Senhor, não sei por onde o Senhor vai, nem o caminho para chegar lá. Não tem GPS. Mas sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a grande questão. A convivência com Jesus que te faz o entendimento das coisas espirituais. Eles conviveram com Jesus, mas mesmo assim tiveram suas dificuldades pelas suas limitações, pelo seu contexto histórico, pelo aquilo que eles ansiavam. Por isso estavam decepcionados. O que eles queriam? Vamos quebrar tudo. E Jesus não veio para isso. Ele veio para resolver uma grande questão, que é o pecado. Então vamos lá, Tomé, o apóstolo. Apóstolo, sim ou não? Tem certeza?
Tomé o apóstolo. Ser escolhido por Jesus é uma maravilha, sim ou não? Tomé tinha problemas, tinha dificuldades, inseguranças, dúvidas, sim ou não? Mas foi escolhido por Jesus. Você também tem problemas, mas Jesus te escolheu. Relaxa. Tem dificuldade. Você é perfeito? Então calma que daqui a um segundo você é arrebatado aí, você morre. Porque isso é um processo de melhoria. E grandes apóstolos, eu escrevi isso no meu livro sobre os personagens do Novo Testamento, em Matriz SWOT, que acabou lá, no Bicão, lá quando teve a palestra lá, acabou. Muitos apóstolos não fizeram nada, você não tem nada. Bartolomeu, tem alguma coisa escrita? Tadeu, Labeu, tem alguma coisa escrita? E por isso ele não foi um apóstolo? Foi. Mas quem disse que você tem que ser protagonista sempre em tudo? Toma, vai. Hoje eu estou nervoso. Quem disse que você tem que ser protagonista? Você tem que ser coadjuvante. Essa é a questão. Você só quer ser protagonista. Todas as vezes que eles tentaram ser protagonistas, o que aconteceu com eles? Tomaram lapada. Pá, toma, Pedro. Vai negar assim, não, toma, deixa ser incrédulo. Porque tentaram ser protagonista no momento que não era para ser. Espere no momento exato você poder se ressaltar como protagonista da história. Por causa disso, eles deixaram de ser apóstolos? Não. É melhor ser um excelente colaborador do que ser um péssimo protagonista. Mas só ser chamado por Jesus é uma... o que eu posso dizer? É uma honra. Ser chamado ao ministério é uma honra, gente. O ministério é uma honra. E eu costumo chamar homens dons. Porque ele deu uns para. Ele dá o homem como dom à igreja. Não dá apenas o dom, mas é a pessoa como um dom. Então, mais forte ainda, é muito mais bonito. Então, a gente às vezes não entende as questões dos dons, dos carismas. Pensa só nas questões do poder, da espiritualidade. Mas ele falou da pessoa como um dom. Você sendo dado à igreja como um presente. Pode falar, pastor Marcelo. Pode atrapalhar, tudo bem. Eu fiz uma aula curta. Não, o fato é que ontem nós estávamos comentando... Ontem eu não estava comentando com você. Nós, que eu digo, eu e o irmão Divanei, tá. o grupo do crente docente, que Deus, de fato, deu muitas pessoas... Crente como docente. Como dom para a gente. Sim. Como um presente, uma dádiva. Então, a gente estava mencionando uma situação como essa, exatamente. Ele mesmo deu o texto de 4:11, Efésios. 4:7, no caso, 4:11, 4:7, ele vai falar, subiu alto, levou cativo, cativeiro, dos dons dos homens. Então, ali a gente percebe que quem dá é Deus, de fato. Quem dá é Deus. E ele é que escolhe. O dom é dado pelo doador. Ele dá para quem ele quer, como ele quer. O donatário é que escolhe receber ou não. Agora, ele tem autoridade para delegar aquela autoridade por meio do Agora, dom. Quando o donatário recebe esse dom advindo de Deus, ele entende que não é como ele quer, e como quem deu quer. Porque o dom é interpessoal. Está em você, mas não é para você, é para o outro. Jesus transformou água em vinho? Sim ou não? E pedra em pão? Por quê? Pedra em pão é usar o dom para benefício próprio. Água em vinho é uma necessidade. Entendeu? Essa é a grande questão. O que está em você tem que ser usado em favor da sua comunidade de fé. A responsabilidade é de quem recebe, de administrar. Sim, você tem que ter o entendimento que o dom não é seu. Paulo vai falar algo lindo. Por isso temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus. Então, quando você fala, o dom é seu, Deus te deixa sozinho. Quando o dom é de Deus, a glória é de Deus, eu sou um instrumento, aí ele vai, vou te revelar, vou te mostrar, vou te dar, vou fazer por você. Aí é diferente. É por isso que você percebe que tem alguns que, de repente, pum, explodem, prosperam, e outros demoram mais. De repente não entenderam, pode ser, não um pré-julgamento, pode ser isso, que já tem um entendimento. Mas o que vai fazer isso chama-se maturidade espiritual. Então, bem de maneira que são dos escolhidos por Jesus, também tiveram problemas. Pedro teve problemas, sim ou não? Pedro e João? Problemas, sim ou não? João é chamado discípulo do amor, sim ou não? Vamos mandar fogo do céu para queimar o samaritano? Safado? Do amor, imagina se não fosse do amor, gente. O cara tiveram problemas, gente. Eles precisaram ressignificar a sua mente. Detox mental, espiritual. Precisaram mudar, gente. Assim, é normal. É interessante essa questão. João fala de quê? Qual o forte das cartas de João? Amor. Bem que o João ele trabalha muitas palavras teológicas. Vou dar um exemplo. João 19:34. Sangue e água. Salvação.
17, Espírito Santo. 13, serviço, água na bacia. 4, água, salvação. 3, água, novo nascimento. Então, a água é uma palavra teológica. Então, você pode fazer isso com luz, com água, com verdade. Verdade, então, aparece 70 ou 73 vezes em João, gente, é muita coisa. Verdade, verdadeiramente, verdade, verdade, eu digo. É fenomenal isso. Então, se você puder estudar as palavras teológicas de João, João merece uma revista só para ele. João merece uma revista só para ele, porque tem muita coisa, não dá. Hã? Ele é fenomenal. Então, você foi escolhido? Sim ou não? Então você recebeu uma oportunidade. Você não pode jogar fora a sua oportunidade. Você foi escolhido, então você recebeu uma oportunidade. Então Tomé ele vai presenciar muitas coisas. João 2, 1 a 10, água em vinho. João 4, 46 e 54, a cura do régulo, do filho do régulo. João 5, 1 a 9, paralítico do tanque de Betesda. João 6, de 1 a 13, a multiplicação dos pães. João 6, 16 a 21, que é a tempestade. O cego de nascença, 9, 1 a 41. E Lázaro, do 11, 1 a 46. Só não entendi uma coisa. Vamos pensar que aqui é Jerusalém. Aqui é Jerusalém, a cidade. E o passador de slide é o templo, que é nessa posição aqui. A cidade e o templo. Nessa esquina é a Fortaleza Antônia, onde fica o quartel romano. E de frente para a Fortaleza Antônia é o tanque de Betesda. Por que Jesus mandou o cego para o tanque de Siloé, que é 34 quilômetros fora da cidade? E aí, gente? Mais fácil mandar para o tanque de Betesda, que está ali, gente? Pertinho, se o cego está na cidade? Por que manda para fora da cidade, gente? São questões que Jesus faz diferente. É que às vezes você quer uma coisa, mas Jesus quer te levar em outro local primeiro, para que aquilo que você deseja possa acontecer. Era com Tomé quer o Jesus ressuscitado. Eu quero um Jesus poderoso. Não quero Jesus morto, não. E Jesus vai quebrando os paradigmas todos. Você é escolhido, sim ou não? Lucas 6,13 diz algo interessante. Não, está aqui não. Não coloquei a referência, não. Lucas 6,13 diz assim: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, e também deu o nome de apóstolos. Exposição homilética. Não é pregação, exposição homilética. Era dia, chamou os seus discípulos, você é discípulo de Jesus, sim ou não? Chamou 12 dos seus discípulos, tinha mais do que 12? Então nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser pastor. Nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser apóstolo. Vai ser corpo. Vai ser membro. Vai ser discípulo. Quem escolhe é quem? É Deus. Só que interessante, deu o nome de apóstolos. Antes de ser qualquer coisa, ou ter qualquer título eclesiástico, você tem que ser um discípulo. Se você não for um discípulo, você não sabe o que é discipular e tampouco fará discípulos. Estamos no ano do... Então, antes de qualquer título que você possa ter, seja discípulo. Filipe, o apóstolo, não tem nada escrito dele, mas Filipe, o diácono, tem. E o que ele faz? Vai em Samaria. O Espírito manda para o deserto, ele vai para o deserto, sensibilidade. Um anjo manda para o deserto, tem sensibilidade. Um anjo manda, o Espírito, depois o Espírito manda descer, ele desce, acompanha o carro, ele acompanha, ele se esforça. Só que a nossa lição de Filipe foi chamado evangelizador, não é isso? Evangelista. Eu discordei quando eu dei essa aula, eu falei que era um discipulador, porque ele batiza o eunuco. Porque evangelizar é só ganhar. Discipular, você batiza. Essa é a grande questão. Quando eu dei essa aula, eu acho que a gente assiste várias aulas aqui do pessoal que produz e alguém frisou bem essa ideia, né? O acúmulo de funções. Então, ele vai além daquilo que coloca como título da lição por conta do próprio ofício dele. Ele não se limita ao que está ali, né, no caso. Então, eu acredito que se Estevão não tivesse sido martirizado, ele seria um excelente mestre. Porque a aula que ele dá, gente, tirou onda com geral. O cara era bom de Bíblia. Seria um excelente mestre, mas ele, infelizmente, não chegou a ter o título de mestre. Mas Filipe, no final da vida dele, ele está como evangelista.
a chamada dele, aquilo que ele se propôs a fazer, fez bem feito, submissa a autoridade espiritual sobre ele, porque quando precisa do batismo do Espírito Santo, quem vai é Pedro e João, em Samaria. E ele fecha assim lá em Atos. E em Cesareia, quando Paulo chega no 21, encontra ele lá. Então ele está no mesmo local onde foi evangelizar. Isso implica que ele demorou entre o livro de Atos e Paulo, você tem um vácuo de tempo de 30 anos, 35 anos. Então Lucas escreve coisas que já tinham acontecido no mínimo há 35 anos depois. E, consequentemente, entre Paulo e Filipe, você já tem mais ou menos Filipe já idoso, com uns 30 anos, já morando em Cesareia. E por que você fica pulando de galho em galho e não fica numa igreja só? Tem que ficar num lugar só. Então, antes de qualquer coisa, seja discípulo. E eu fiquei pensando sobre essa questão do discipulado. Você lembra do milagre do cego Bartimeu, sim ou não? O que aconteceu com ele? Diz aí, gente. Vou ajudar. Foi curado. Teve dificuldade? Sim ou não? Se esforçou? Sim ou não? Jesus usa o recurso da ironia. O que você quer? GPS, cão guia. Piso tátil até Jericó. Não, né? O que ele pediu? Para ver. E depois? Teve fé e viu. Sim ou não? Acaba a narrativa? Não? O que acontece com a narrativa? Marcos 10, 52. Ele disse a Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir a Jesus é sinônimo de discipulado. Ex-cego, ex-mendigo para discípulo. Essa é a questão. Pregamos o texto apenas no milagre, mas não falamos do discipulado pelo texto. Seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus. Esse é sinônimo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Então você tem que seguir a Jesus, tem que ser discípulo. Antes de qualquer coisa, seja discípulo. Tudo bem? Alguma dúvida? Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, né? O pastor Eliseu está falando... Eu estou fazendo você mais pensar do que... A necessidade de ser discípulo. Ser discípulo. É interessante que a ordenança de Cristo, ela vai no sentido de quem é discípulo faz o quê? Discípulo. Discípulo. E fazer discípulo se faz único e exclusivamente só evangelizando? Tem um processo. O processo perpassa por várias etapas. Inclusive de companheirismo, estar Isso aí, perto. a gente olha para Filipe e consegue enxergar isso. A pessoa não se limita única e exclusivamente a nomenclatura da função que ela recebeu dentro da igreja ou socialmente, mas ela entende o que é o propósito ordenado por Cristo. E aí ela, ainda que não seja a maior aptidão dela, ela vai perpassar pelo cuidado para formar esse discípulo. Todo mundo ganhou um dom aqui. Fazer discípulo. Todo mundo que é chamado Cristo ganhou o dom para fazer discípulo, gente. Você já tem um. Não está sozinho. Tem alguma coisa. E o que o Edvanei falou, o professor Edvanei falou, é uma coisa que só vai aparecer no acúmulo de função, na alta administração, 1950, atuatismo, a polivalência no mercado de trabalho. Eu faço tudo. Eu compartilho com o meu setor todas as funções. Eu sei fazer tudo. Na igreja, eu sou chamado para dar aula. Não, você tem que saber pregar também, gente. Nem que seja uma pregação expositiva, você tem que chamar para pregar. Eu só sei pregar, não, tem que saber dar uma aula. Como diria meu pai que dorme no Senhor, pastor Alcebíades, esteja preparado para orar, uma palavra, expulsar um demônio se aparecer. Seja preparado para isso sempre. Então, Tomé, o duvidador. Duvidador, existe essa palavra mesmo, gente? Existe, eu pesquisei. Duvidador é aquele que tem dúvidas. Então, vamos lá. Aí vem a pergunta. Ele é duvidador do quê? Da verdade. Mas o que é a verdade? O que é a verdade? Para o mundo, a verdade é relativa, individual. Pegaram a glória de Deus e transformaram em imagens. Romanos 1, 20, 24 fala de não entender Deus pela revelação geral, porque está falando de um tempo dos gentios que não antes da lei, então aí teve a idolatria. E é por isso que Deus se manifesta no Antigo Testamento poucas vezes em teofanias. Então, você tem poucas teofanias, dependendo do personagem, como Abraão,
Gideão, mas como um todo, ele sempre, geralmente, como nuvem, ou como fogo, porque não tem uma forma definida, porque senão ia fazer uma imagem de Deus, aquilo que eles viam como nuvem, como fogo, não tem jeito, o povo era propício a isso. A verdade do mundo é relativa, individual. No mundo existe verdades. E a verdade nossa é o quê? João 17. A última parte. A tua palavra é verdade. Essa é a questão. Quando nos dispusemos a ser discípulos, quando nos dispusemos a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo, a verdade de Cristo nos basta. Senhor, não sei para onde o Senhor vai, nem sei o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade para nós é uma pessoa. Cristo é a encarnação da graça, da verdade, do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. Cristo é a encarnação dos atributos mais profundos e difíceis de se entender da divindade. É interessante falar sobre isso, que em cada pessoa divina tem os mesmos atributos. E o subordicionalismo diz que há inferioridade entre as pessoas, é uma doutrina herética do segundo século. Mas, analisando Cristo por um ponto de vista da submissão, não é errado, por causa da encarnação. Uma subordinação, não, porque eu quebro as pessoas divinas. Mas a submissão existe. A gente fala tanto de submissão, em Cristo fala sobre submissão, que ele submete. Cada pessoa divina honrava a outra pessoa divina. É o Pai. Não, agora o Espírito que honra o Filho. Então, essa é a grande questão. Aqui é verdade no mundo, é momentânea. Hoje tem a verdade, daqui a um minuto pode ser não verdade. E a verdade de Cristo? Salmo 119, 160. Porque a tua palavra é verdade desde o princípio. Sempre é a verdade. João também vai dizer, mas porque vos digo a verdade, não credes. Eu falo a verdade para vocês não creem. Quando alguém falar mentira, vocês acreditam. Essa é a grande questão. O criticista crê mais na mentira do que na própria verdade. O que é a verdade? Como eu recebo a verdade? O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. São os princípios bíblicos. É a verdade. Você comprou alguma televisão ultimamente? Celular? Alguém comprou alguma coisa assim ultimamente? Eletrodoméstico? Celular? Pode fazer sinal com a mão, por favor? De novo, Marcelinho? Todo mundo na contenção de... Você lê o manual quando compra uma televisão? Seu Xbox? Você lê? Só você. Você é um concurso. Eu também leio. Eu descobri agora que tem as televisões novas, é propriamente no sistema No sistema já vem dentro. Meu Deus. Alguém lê manual? Por quê? O que o manual traz? Gente... Olha o manual, gente. Regra de funcionamento, bom Leia, funcionamento. Fazer uma paródia. Leia o manual. Se liga no mistério. Captou? Manual. Você não leu o manual? Não sabe o funcionamento das coisas. Vai ler o manual. O que é verdade? Verdade é Cristo. E a palavra, a revelação. E como eu obtenho a verdade? Pensando? Só pensando? Tem partes da revelação que o raciocínio não consegue alcançar. Tem partes que consegue alcançar. Tem parte da revelação que só uma coisa consegue alcançar. Alguém sabe? Fé. Não há outra forma de alcançar pontos da revelação se não for por fé. Então, se a fé não se basear na verdade, ela é uma ilusão. Então, qualquer tipo de crença que não seja na verdade é ilusão. E não é a fé apenas uma forma de crença, essa é a grande questão. A fé, na verdade, tem que andar juntas. Fé e verdade tem que andar juntas. Porquanto a fé na mentira é desperdício. Essa é a grande questão. A sua fé tem que estar na verdade. E quem é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém recebe a verdade se não receber por meio da fé. Essa é a grande questão. Você vai receber uma assertiva intelectual de um assunto que você compreende, mas você não pode receber a revelação. Essa é a grande coisa. Quando Jesus começa a dar as instruções na última ceia, ele começa a falar que ia acontecer, e aí também vai perguntar, estou por fora, não sei para onde o senhor vai, não sei o caminho, não sei como chegar lá, me diz. Até Filipe,
Mostra o Pai. Então eles tinham dúvidas. E agora? Vamos só condenar Tomé? É que Tomé, ele não é um criticista. Porque o crítico avalia o que houve para discernir a verdade do erro. E o criticista é aquele que não acredita em nada. Ele só quer achar algum erro na sua fala ou no que está escrito para falar mal. Sabe aquela pessoa que só sabe falar mal? Gente, tem muita gente assim, não? Então, vamos ver a diferença entre a crítica e o criticismo. Olha o efeito especial que o Ivan me ensinou. Criticismo, busca os erros para condenar. E a crítica, busca o funcionamento para entender. Tomé que não entendeu o quê? Se é Jesus ressuscitado, tem que ter alguma coisa que me prove que é ele. O que me prova que é ele? As marcas da morte. A identidade de Jesus está ligado não mais a um Jesus que ele conviveu, mas às marcas daquilo que ele passou e venceu. Essa era a questão. Por isso que ele falou das marcas, eu preciso ver as marcas, que era o sinal de que ele realmente tinha morrido. Tinha que ser todas as marcas que ele padeceu, na mão, nos pés e no lado. É o que demonstrava, porque quando Jesus se revelava, as pessoas não reconheciam. Maria reconheceu a primeira vez? Sim ou não? Mas ela falou, Maria, Maria. Ela, ô, mestre. E Emaús reconheceu? Mas quando ele faz o gesto de levantar a mão e orar pelo pão, reconheceu. Então percebe-se que ele precisava de uma coisa. Só que ele entrou de bucha, né? Acho fazer o quê? Alguém tem que entrar de bucha. Alguém tem que dar mole para a gente aprender. Ou você não pode dar mole para você aprender com o seu próprio erro. Aprenda com os erros dele. Eles viveram para a gente. O Tomé viveu para me ensinar que eu posso ter uma vida melhor. Uma vida que transita num nível de maturidade maior e de crença, de fé, melhor dizendo. Muito maior. Então, qual é a diferença entre ser criticista e crítico? O criticista ou crítica, a pessoa criticista vai dizer, falta algo de importante na aula do pastor Eliseu. O crítico, como é que funciona essa aula do pastor Eliseu para melhorar? Como é que eu posso pegar essa aula e melhorar na minha filial? São coisas diferentes. A percepção é diferente. Condena o que não entende. Quer ver aquela pessoa? Não entende, e aí diz, não quero. É um preconceituoso. É igual a mulher samaritana. Sendo tu, judeu, me pede água. Vou até beber água. Ela era preconceituosa. E nós também somos. Eu não sei onde você esconde o seu preconceito. Mas às vezes somos preconceituosos. E ela foi. E Jesus vai conversando com ela, trocando uma ideia com ela. Chama teu marido. Tem não. Estou na pista. Tá certo. Esse é o 6º. E os 5 antes, né, gente? Tá, mulher violenta. Né? Parafraseando Jesus. Acerta na pista. Eis o que és profeta. Já mudou. Já não é mais judeu qualquer. Não é mais um judeu que é maior que o pai de Jacó, que deu o poço. Jesus tem que reconceituar a gente. Quebrar os nossos preconceitos. Até que alcancemos o entendimento que ele é o Messias. Ele é tudo aquilo que eu preciso, nada mais. Essa é a questão. Então, a crítica, busca entender. Tomé buscou entender algo que ele não estava perplexo. Todos eles estavam decepcionados, como Emaús. Já são 3 dias. Ele disse que vinha. Se Jesus prometeu, vai me dar um casamento. E as irmãs já ficaram nervosas aí. Jesus prometeu que vai abrir. Mas, gente, calma, gente. Agora, Jesus é mentiroso agora. Jesus é mentiroso. Queria orar para Jesus me dar cabelo. Nada de ser público, mas eu tá caindo aqui. Cabelo. Cada um ora pela necessidade que tem, poxa vida. Pode? Qual o problema? Tem gente que tá na ascendente de ouro, eu só quero cabelo, gente. Cara, filho de ouro. Filho normal. E aí? O que é um crítico? Uma pessoa crítica. Você é o quê? Um crítico? Linguagem sarcástica. Vê que a pessoa só chega... Aquele sorrisinho. Sabe? Foi legal, mas não te dá uma orientação para você melhorar. Porque é válido, gente. Tudo que é escrito, tudo que é produzido pelos homens pode ser melhorado, com exceção da Bíblia, que é a palavra perfeita de Deus. Mas o resto, pode.
Eu mesmo mando meu livro para a pessoa vai ler o livro, vai corrigir o português, muda alguma coisa, muda, gente. Qual é o problema, gente? Você faz obra, você faz uma pintura, cria uma arte, isso tudo é analisável. As coisas são analisáveis. Como é que você analisa alguma coisa? Vendo. É um sentido de ver. Mas como é que você percebe as coisas se você analisa pela visão? Características, qualidades, cores, tamanhos, formas. Então você precisa analisar características. É aí que você não faz isso com o texto. Você lê o texto e só lê o texto. Mas você não para ver as palavras que estão no texto. As vírgulas, porque tudo é importante, gente. A vírgula é uma pausa. João 20, a gente tem um efeito, nós chamamos de... João Ferreira realmente foi muito feliz quando traduziu. Ele tem um hipérbato. Ao invés de fazer a frase toda, ele empurra a frase e joga. Pai seja convosco. Muito bonito isso. Ele faz uma estrutura muito bonita, ao invés de trazer a frase toda, e no final, a paz seja convosco, porque era para ser, eles estavam a portas trancadas, com medo dos judeus, e Jesus entra, paz seja convosco. Então, paz seja convosco tinha que ser a última frase do texto. Então, ele faz um hipérbato, ele vai para lá e pega a informação mais importante e põe na frente. Qual é a informação mais importante quando Jesus está conosco? Paz. A paz de Cristo tira todas as nossas dúvidas. Essa é a grande questão. E a linguagem do outro é gentil. Não, gostei. Se você fizesse assim, de repente ficava melhor. Eu antigamente fazia tabela, eu jogava tudo na tabela. Aí depois eu assisti uma aula do Ivan, não faz assim. Aí, é verdade, vou fazer por parte agora. Igual um esquartejador, só a parte ali. Vai tudo. Mas é uma forma melhor. Qual o problema, gente? Só porque você tem uma formação que você é um concurso em tudo. Todo dia os homens aprendem, todo dia os homens fazem coisas novas. Alguém tem uma luz em cima, um insight em cima de uma coisa, todo mundo pensou. Porque ver o óbvio, todo mundo vê, mas tirar o melhor do óbvio, só você pode fazê-lo quando você tem percepção. Essa é a grande questão. E ser criticista não vai te dar percepção. Viés negativo. E a crítica? Viés positivo. Pastor, mas se a crítica for só negativa, então é criticismo. Mas se for sanduíche, falam, foi ruim aqui, mas faz uma coisa boa aqui, e depois você vai mostrando para a pessoa melhorar. O criticismo ele é generalizado. Ele não... O pessoal falou, está todo mundo falando. Chama lá todo mundo, não vem ninguém, gente. Está todo mundo falando, quem é todo mundo? Dá nome. Ele não vem. A crítica, o crítico é específico, é isso aqui. Eu estou falando isso. Ou por autoridade, ou por competência de formação, você fala. Então, essa é a grande diferença entre o criticismo e a crítica. Porque até para ser crítico, você tem que saber o que você vai falar. O crítico de literário, ele tem uma formação em literatura, que ele vai julgar aquela leitura. Então, você não pode julgar alguma coisa sem, no mínimo, ter um conhecimento prévio do assunto que você está se tratando. Pastor, o assunto é de senso comum. Aí tudo bem. Está no jornal, saiu, para a grande massa, para o grande público. Aí você pode comentar a respeito, dando a sua opinião, não há problema nenhum. Mas a crítica, no sentido de análise, tem que ser perceptiva, estrutura, características, qualidade, e aquilo que, para que serve aquilo? Qual a função daquilo? Porque se existe com uma função, tudo existe com função, sim ou não? O microfone existe para quê? Amplificar a voz. A caneta existe para quê? Então, tudo que existe com função. Você existe para quê? Tá. Pensei que ia responder para ser discípulo. Meu Deus, me ajuda. Então, o resultado do criticismo é ignorância. E o resultado da análise, da crítica? Discernimento. Ia falar isso agora. Está atrapalhando a minha aula. Corta o microfone dele ali. Eles pegavam e conferiam se tá? Corresponde? Ok, aceito. Então, com a informação você faz o quê? Recebe tudo? Rejeita tudo? Analisa? É isso, meu irmão. Você vai criticar, você vai rejeitar ou você vai receber. Lembrando que, às vezes, o mundo está repleto de informações, mas não de conhecimento. Os discípulos tinham informações de Jesus, mas só passaram a entender Jesus a partir da ressurreição para ter um conhecimento. Conhecer implica em convivência, implica em ter intimidade. No casamento humano, primeiro você conhece, casa,
para depois ter intimidade. Com Deus primeiro você aceita e tem intimidade. Com Deus é diferente. Então o crítico avalia o que ouve para discernir a verdade, distinguir. E o criticista não acredita em nada. Por quê? Porque a fé vai me levar ao conhecimento da verdade. Se a fé não for nutrida, esse é o problema de Tomé. O problema de Tomé não é a questão da verdade, é a fé. É por isso que ele é taxado como incrédulo. Bem-aventurado que não viu e creu. Então a questão não era ver ou não Jesus ressuscitado, é simplesmente crer. João corre, entra, vê a roupa embrulhada na forma de um corpo, como se enchesse bolas de encher com atadura, depois estourasse a bola, ficava no formato. Então ele vê aquela roupa no formato de um corpo e um lenço aqui. O texto diz que João creu, mas os outros, no texto não diz que creram. Essa é a grande questão. João ele não precisou de evidência, porque a fé é a evidência. A fé é a prova. Então, só posso alcançar essa fé, ou melhor, essa verdade a partir da fé. Mas aí eu não posso ter uma fé incipiente, porque no reino tudo é comparado a semente. Jesus comparou em Marcos, o reino é semelhante a uma semente, sim ou não? E a fé é comparada a quê, afinal de contas? A semente de quê? Então, tudo é. Por que comparado a uma semente? Demonstra potencial, desenvolvimento. Então, a sua fé de hoje não pode ser a fé de amanhã. A sua fé tem que crescer. Também. É crescente. Então, se a fé não cresce, o que acontece? Eu tenho um caminho. O caminho eu faço progresso ou retrocesso. Sim ou não? Ou eu vou ou eu volto. É uma fé. A fé é um caminho, comparando. Ou você avança ou você volta. Não é outra opção. Então, a fé precisa ser estimulada. Você tem que estimular a sua fé todo dia. Como? Na igreja, no culto, na EBD, na Bereana, é um momento de estímulo da sua fé. Você tem que estimular a sua fé, porque senão a sua fé vai minguar. Você precisa estimular a sua fé. O que aconteceu com Tomé? Não estimulou a fé. Como você prova isso, pastor? Simples. João 21 vai dizer, no capítulo 20 vai dizer, estavam reunidos à tarde no primeiro dia da semana, domingo à noite. Estavam com medo, era um culto particular. Tomé faltou ao culto. Como eu disse antes, o que tem tão de melhor para faltar ao culto? As pessoas arrumam desculpas. Não posso, está chovendo hoje, não vou ao culto. Está muito calor, não vou ao culto. É sexta-feira chovendo, não vou à Bereana. As pessoas arrumam desculpas. Tomé arrumou uma desculpa. O texto não diz, então posso conjecturar. Dentro do espaço que o texto me diz, sem violentar o texto, é claro. Tomé não foi ao culto. Eliseu, posso fazer uma intervenção aqui? Claro, perfeito. Como eu disse, a gente pode pensar o oposto, né? Sim. Eu penso que, na verdade, os caras estavam presos lá dentro da casa, com medo dos judeus. Eles estavam do lado de fora, então pode dizer que ele não estava com medo dos judeus. E talvez ele estivesse do lado de fora, não sei, até procurando Jesus, quem sabe. Pode ser, é uma conjectura. Ele está construindo um pensamento. Agora, por que eles estavam com medo dos judeus? Lembra que João usa a metonomínia. A parte pelo todo. Não é fariseu e saduceus. São judeus, é o todo. Porque se você pegar 4 vezes em João, será expulso da sinagoga. Então a questão de João como um livro tardio é que os cristãos estavam sendo expulsos da sinagoga. Então, por isso mesmo, dos judeus, qualquer judeu e não da elite. Então, ele organiza o texto dessa forma. Então, ele usa a metonomínia. Mas, você estava lá e todos estavam lá, 10, por que ele não foi? Ele poderia estar sofrendo. Decepcionado? Poderia. Poderia. Frustração frustração. Pode, não, aqui é conjectura, gente. Sim, você está dando o teu pensamento. Eu vou fazer o contraponto, é claro. Eu gosto de imaginar que Tomé está sofrendo. Ele anteriormente ele diz que está disposto a morrer por Cristo. Quando todo mundo diz que não vai, vamos lá, vamos morrer. Mas rapidinho, mas ele está disposto a morrer. Mas eles estão trancados. Sim, e ele? Você está disposto? Ele tinha que estar trancado também, porque está todo mundo morrer para ficar trancado, vamos morrer junto. Mas eu penso na ideia da decepção. Como os discípulos de Emaús, como cada um precisava de um nível de estímulo de fé. Sim. O de Tomé era diferente, então ele está sofrendo, ele fala, não quero mais saber de estar junto com eles, eu quero ficar na minha, porque o meu Jesus morreu, e outra coisa, quer saber de uma coisa, eu estou cansado, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Tá, mas está então, pescando no 21, é complicado isso. Não, mas é depois, aí já é depois. Mas está pescando. Depois do de alguma maneira ele não abandonou os laços. No outro domingo,
No outro domingo à noite. Aí Tomé vem onde? Sabe, eu vou pro culto hoje. Boa noite. Boa noite. Eu penso que, conjecturando que essa decepção, esse afastamento de Tomé, Sim. essa ausência de Tomé, estava muito relacionada à decepção com a expectativa messiânica que cada apóstolo tinha. Cada um tinha uma expectativa de um tipo de Messias. A gente sabe que Judas também se decepcionou, né, com o tipo de Messias que Jesus se mostrou. Só que, como o senhor muito bem pontuou, Judas não foi capaz de amar a Cristo. Sim, porque ele amava o dinheiro. Já Tomé nutria amor por Jesus. Ele tinha fé, sim, fé em Cristo, só que ele estava decepcionado com a expectativa messiânica dele. Ele estava fora da sua zona de conforto. Sim, nós lemos aqui da sua zona de conforto. Em Lucas sobre os discípulos em Emaús. Já são 3 dias e nada aconteceu. Todos estavam decepcionados. Todos estavam inseguros. A questão é, a insegurança sozinha não te leva a nada. Falou no começo em relação a ele estar desamparado e talvez melancólico. Sim, melancólico. É possível que ele esteja melancólico. Mas a resposta não está na melancolia, a resposta está ele estar em comunhão. Quando ele está em comunhão, no outro domingo que ele vem, aí Jesus vem e aparece de novo. Isso eu quero ressaltar. A questão não são os problemas, as dúvidas e inseguranças. É que você não quebre a comunhão da igreja. Essa é a questão. O segredo de Tomé receber a revelação está na comunhão. Pode falar. Atrapalhar minha aula, mas tudo bem. Sim, pode falar no microfone, por favor. Então, o microfone sem bateria. Está sem bateria. Não, eu vou trabalhar a questão seguinte aqui. Gente, é a 4ª vez que você falou hoje. Se o senhor vai usar esse critério, né, pode ser critério de decepção, sim. A gente vai ter que fazer uma defesa aqui de Judas. Ele lembra aquele filme, Advogado de Deus? É claro. Nesse título do filme, Advogado de Deus? Não, fala que é advogado do diabo, não tem problema não, eu assumo. Sim, mas... Vamos lá, vamos pensar desse lado. Jesus calava a boca de todo mundo quando falava? Todo mundo se calava, não conseguia replicar, sim ou não? Sim. Jesus é condenado e não fala. Tá bom. Jesus ressuscitou morto, sim ou não? E deixou de se morrer. Então, para Judas, tudo que Jesus fazia foi feito o oposto. Então, ele entrou em parafuso, com certeza. Tudo que Judas... Não, ele consegue fazer isso. Então ele vai fazer isso. Não fez. Não argumentou, não falou nada e deixou as coisas acontecerem. Essa é a questão, gente. A cruz é uma escolha. A sua cruz é uma escolha. O seu caminho discipulado é uma escolha. Você escolhe ou não. Agora, você é livre para escolher. Sim, só que ele escolheu o lado errado. Ele escolheu trair Jesus. Ele precisava ter traído Jesus? Lá em João 12, ele não... Tinha que dar para o pobre, 200 dias de trabalho. Auxílio... Não, auxílio... Qual é o nome do perfume mesmo? De João 12? Alabastro. Auxílio alabastro. Gente, pelo amor de Deus. É verdade, ele não amava, ele amava o dinheiro. A questão é essa. Você lave a sua boca para comparar Judas com Tomé. Você não tem envergadura moral para isso. Desculpa. Acessar logo o assunto. Nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, redes sociais, agora é um debate de ideias. Não tem nada a ver com isso. Gente, mas é o que eu quero falar. Todos eles tiveram deficiências, inseguranças. É que nós também temos. Posso levantar uma outra questão aqui? Meu Deus do céu, vai encaroçando a minha aula aqui, fala. Me lembrei aqui de Cantares, capítulo 3, versículo à noite. Mas o que tem Cantares com Tomé, gente? Cantares 3, do 1 ao 3 diz: A noite toda procurei meu leito, aquele a quem o meu coração ama, mas não encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. E ele pergunta: vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei: será que Tomé não estava procurando conjectura, Jesus? Pode ser, mas o texto não revela, gente. O texto faz silêncio. O texto simplesmente traz a narrativa corrida. 19, vai narrando. No 24 diz: Tomé estava ausente. E depois ele retorna à narrativa
igual, a mesma narrativa, semelhante, a mesma estrutura de narrativa, com hipérbole, tu separa o texto de novo, expande o texto e joga novamente a palavra paz. Mas o que eu quero enfatizar é, Tomé não estava presente, sim ou não? Ele não estava. Então, não estar presente na escola dominical, no culto, faz você perder o quê? Primeira coisa, paz. Paz seja convosco. O medo tem que ir embora quando tem paz. Paz de espírito, tranquilidade. O que Tomé vai perder? A paz. O que Tomé vai perder? Revelação. A maior revelação que tem é quando ele está presente num culto. Então, quando você falta o culto, aquilo que você não entende, de repente, caraca, mano, pensei nisso a vida toda. Encontrei minha resposta. Essa é a questão. Quando você falta a escola dominical, quando você falta um culto, você perde revelação. Veja, Tomé, sou eu. Jesus se revela a Tomé. E dá aquela frase bonita que todo mundo sabe. Bem-aventurado o que não viu, creu. Porque a ênfase está em fé. A ênfase de João é crer em Jesus. Pode ver que lá no final do 21 vai dizer, e muitas outras coisas poderiam ser escritas, mas não caberiam no mundo. Uma hipérbole. Faz uma hipérbole. Outra figura de linguagem. O João ele é cheio de figuras de construção, figuras de linguagem. Uma retórica linda. Demonstrando um homem que tinha um conhecimento muito apurado. Vai ver que João morreu de morte natural e vai viver em Éfeso. Então tem um conhecimento de grego. Ainda mais que João tem acesso ao sumo sacerdote, que no texto diz que ele entra na casa do sumo sacerdote. Então, um homem que tinha um nível de conhecimento intelectual muito grande. Então, essa é a questão. A questão é, a sua insegurança não pode tirar você do culto. A sua insegurança não pode tirar você da casa de Deus. Entenda essas questões, eu já falei isso numa aula minha aqui, e vou repetir. Uma cantora famosa falou, você é igreja, não precisa vir para cá. Hã? Deu o nome, não pode. Não. High level, pessoa assim, high society. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, gente, calma aí, eu sou a igreja, mas eu não vou para a igreja. Como é? Não dá, gente, não cola, não rola. Aí, eu sou do corpo, mas não estou no corpo. Sabe qual é a raiz da palavra Tomé? Tá, Nora Maico, é junto, colado. Gente, não pode, gente. Se uma pessoa está junto de Jesus e não aprender nada com ele, não pode estar colado com a igreja e não aprender nada com a igreja, gente. Essa é a grande questão, estou trabalhando a raiz do nome dele. E aí eu pensei, não pode, calma aí. Como é que eu entendo Deus? Só posso entender Deus a partir daquilo que eu posso entender no mundo natural, porque a revelação, quando sai do âmbito do que a gente é natural, a gente vai para a filosofia e a gente não consegue. Deus, são quantas pessoas? No ser de Deus, correto? Deus é um em essência, qualidade, atributos, mas as três pessoas distintamente ocupam o mesmo lugar no ser de Deus, correto? Na patrística tem a pericorese. Cada pessoa divina está dentro da outra pessoa divina, ou seja, o Filho está dentro do Pai, o Espírito Santo está dentro do Pai, o Filho está dentro do Pai, o Pai está dentro do Filho, o Espírito está dentro do Filho, e um está dentro do outro ao mesmo tempo. Como é que eu entendo isso, pastor? É confuso? Não. Você não tem espírito, alma e corpo? Está separado de você, o espírito, a alma e corpo? Mas são entes distintos dentro de você? Qual é o problema de Deus ser três e ao mesmo tempo estar um dentro do outro? Não há problema nenhum. Da mesma forma como você tem três partes que compõem o seu corpo. Não, aí é outra coisa. Barra é o pó da terra. Tá certo. Calma. Vai chegar aí. Deu para entender? Só que Deus, como uma comunidade, vive em comunhão perfeita. Então, se Deus é comunidade, tudo que ele cria tem que revelar o seu próprio caráter ou existência. Ou seja, o mundo revela Deus, os animais revelam Deus, e você mais ainda revela Deus. Consequentemente, a igreja só pode ser igreja quando tem comunhão. Então, não existe ninguém em casa como igreja. Igreja só é igreja quando tem comunhão. Porque Deus é uma comunidade. Então, você só pode ser igreja em comunidade. E João escreve para uma comunidade que estava sendo perseguida e precisava manter o quê? A fé. O que tem em João 17? Comunidade. Sim. Você está me atrapalhando. Tudo bem. João 17, se você ler João 17 na perspectiva do Pentateuco, é lindo, porque lá você tem 5 livros, tá? Já abre João 17, você vê lá Gênesis, no princípio. A saída, você tem Números, que é a saída. Tem um Pentateuco só naquele livro ali. Jesus, ele faz umas inferências assim, porque Jesus usava muito mais Deuteronômio, o Pentateuco, de uma maneira fabulosa para responder. Fenomenal.
E ele trabalha muito da questão da unidade, ele é muito forte a questão da unidade. E João vai trabalhar essa questão da unidade, da comunhão, do amor. Porque há um desprendimento, veja bem. Qual é o tema fundamental de João? Um dos temas fundamentais. Amor, sim ou não? Deus amou muito a maneira, correto? Amor. 1 Coríntios 13 vai dizer que fica a fé, a esperança. É no último versículo, não é isso? Qual é o último versículo mesmo? É 13 não. 13? É, porque muitas letras me fazem delirar. Então, permanece a fé, a esperança, amor, e maior dessas é? Amor. Correto? Sim ou não? Evangelho de João, 1 João e 3 João, a ênfase é amor. Em 1 Coríntios 13 você tem o quê? Fé, esperança e amor. Qual o outro livro que enfatiza a fé, sem ser os evangelhos, sem ser João? Que a maior ênfase é a fé? Calma. Tiago, porque a fé sem obras é morta. Hebreus é depois de Tiago, gente. É um dos últimos livros a ser escrito. E a questão da fé em Hebreus é uma seção. Do 10:36 ao 12:2 é só fé. 10:36 fala a questão da fé. Se o meu justo, ele muda até o texto, porque o texto é se o justo viver pela fé. Correto? João vai dizer o Hebreu vai dizer o meu justo viver pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu acho que vou até colocar uma tabela que eu coloquei em Abacuque, que fala da fé. Na aula de Abacuque, que em Abacuque 2:4 fala o justo verá da fé. Romanos 1:17, porque o justo verá da fé. Gálatas 3:11, porque o justo verá da fé. E Hebreus 10:38, porque o justo verá da fé. É o mesmo texto repetido 4 vezes, só que a ênfase de Hebreus é o quê? Fé. A ênfase de Hebreus é fé. E de Abacuque, fé. Então, de fé em fé. A ênfase de Romanos é a justiça, a justificação. Então, o justo verá da fé, a ênfase ali não é fé, é justiça, é justo. E a ênfase de Gálatas é viver, porque ele vai falar aqui. Eu tenho que viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Então, a ênfase de Gálatas, no mesmo texto, Paulo vai usar uma outra implicação, que não é a fé, é o viver. Então, somando os 3 textos é justo, vive pela fé. Somando os 3 textos, você tem um versículo só, ele refletido. Então, você tem fé, esperança e amor. E qual a ênfase de Pedro? Pedro fala em sofrimento, Pedro não fala em morte. Você não encontra a palavra morte, mas encontra sofrimento. Enquanto uma vez destruição, aniquilação, mas morte não. A ênfase de Pedro é a esperança. Então, fé, esperança e amor é um texto de Paulo. Mas você tem a radiação da teologia para outros livros. Então, isso não implica. A questão de Tomé é que ele tem que estar em comunhão. Porque ele vai perder a revelação. Ele vai perder a paz. Então, esteja na igreja o máximo que você puder estar. Esteja no culto, na escola dominical. Porque, afinal de contas, todo mundo teve dúvida. Mas Tomé é lembrado pela última frase. Então, você só vai ser lembrado pela última coisa que você fez. Quer seja boa, quer seja má. Então, partindo para as consequências. A última frase de Tomé foi Senhor meu e Deus meu. Calma, vou chegar aí, gente. Posso fechar a aula? Obrigado. Considerações finais. Eu estou atento. Lá eu não posso perguntar, aqui eu posso. Considerações finais. Não, deixa ele sem microfone, tá bom, já falou muito. Muito maior, tanto dos predicados das pessoas, como dos defeitos. Aqui, no caso, nós criamos uma teologia acerca do posicionamento de Tomé, de Pedro, de Judas, acima do que o próprio Jesus vê nele. Que Jesus, quando fala com ele, depois fala uma situação de sim, mas eu falei. De estar ali. Eles tiveram defeitos, inseguranças, mas nunca foram rejeitados. Foram confrontados. Se você vem ao culto, vem à igreja e não é confrontado, você tem problema. Você precisa ser confrontado por Jesus. Porque senão você não muda. Sim, e aí Jesus confronta. Tomé, você é meu discípulo? Então você pode apanhar. Então você, bem-aventurado, que foi escrito para a gente, não só para ele, o que não viu e creu. Porque está vendo? Todos aqueles que não vão me ver lá no futuro, como na oração pela unidade, por aqueles que iam de crer nele. Era algo que eu projetava para o futuro. Hoje, nós, a igreja, entendeu? Se o senhor pega aqui, quando ele fala das incongruências humanas na revista, fala assim, provavelmente o traço de personalidade mais marcante de Tomé seja o criticismo. O apóstolo tendia a interpretar os acontecimentos a partir de um critério prévio. Na verdade, se constrói
uma personalidade. Isso aí é a palavra do autor, ele construiu o pensamento. De um ponto específico de dúvida que ele teve ou de manifestação de incredulidade ali naquele momento, que o próprio Jesus corrigiu. Sim, mas aí eu durante toda a aula fui transitando entre o positivo e o negativo para fechar agora a aula, antes que alguém me atrapalhe, né, para fechar a aula. Não, depois, por favor, depois. Então, uma frase sintetiza a vida de Tomé, 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé, não por vista. Não pelo que vemos, bem-aventurados que não viram e creram. Nem sempre precisamos ver, precisamos crer. Então, o próprio Senhor vai dizer isso a Tomé. Então, certamente, 1 Pedro 1, do 7 a 9, vai explicar essa questão. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Parece que Pedro está narrando a cena. Perceba isso. A qual não havendo visto, quem não viu? A gente. A mais, no qual não tendo visto agora, mas crendo. Essa é a questão. Eu não estou preocupado se Tomé é o crítico da verdade, duvidador da verdade. A minha questão é que Tomé precisa, e como eu preciso, crescer na fé. Isso que eu preciso, crescer na fé. Então, eu costumo dizer que melhor chamar Tomé daquele que cresceu na fé do que aquele que é um incrédulo. Então, cresça na fé, vença as suas inseguranças, amadureça a sua fé, vença as suas dúvidas. E você só pode fazer isso em comunhão com os santos, na igreja. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Alguma pergunta aí? Eu acho que eu vou fechar a aula da mole para vocês. Acho que vou dar mole. Macaco velho do jeito que eu sou, vou dar mole para vocês. Deixa eu fazer a intervenção que eu acho que é legal. Você falou sobre questão de estar junto no corpo. Se vocês observarem o... Gente, já vai dar 9 João 21. 21. Alguém pode abrir João 21, versículo 2? Isso é interessantíssimo. Eles estavam pescando. Você vê uma coisa interessante aí. Que Pedro vai chamar. Vamos fechar. Vai todo mundo com ele. Não, eu estava assim. Alguém puder ler aqui? Deixa eu abrir aqui que eu já leio para você aqui que estou com o microfone. Aí, mas se puder ler. Pode ler, não. Pode tirar a máscara para ler. 21:2, né? Estavam juntos Simão Pedro. Juntos? Isso. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia. E mais 2 discípulos. Os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Estavam juntos. Além de estarem juntos, se você for ver a questão do crescimento da fé, Tomé agora é situado depois de Pedro. Sim. Pedro, Tomé, Natanael, e depois é que vem João e Tiago, fala os filhos de Zebedeu. Ele cresce tanto na fé que ele sai de Marcos 3, a citação lá dos discípulos, ele é o 8º na lista, aí ele aparece como o 2º. É porque João, ele não se autodenomina no livro. Se a gente não sabe, João, ele se chama o discípulo que Jesus amava. Pode ver que quando ele chega no túmulo, ele diz que João correu. O discípulo que Jesus amava na ceia, o que está mais próximo. Essa é a questão. João, ele escreve o livro, ele quase não se autodenomina. Pode ver que Lázaro também é chamado discípulo que Jesus amava. Essa questão de você mudar de posição na Bíblia é bastante interessante. Sim. Você vê, por exemplo, Barnabé e Saulo, depois Saulo e Barnabé. Então você vê essas questões que são interessantes. Um crescimento, a maturação da pessoa. Mostra realmente a maturidade, o nível de crescimento de Tomé. Então eu prefiro fechar a aula com Tomé, aquele que cresceu na fé, do que Tomé, o incrédulo. Deus abençoe e até a próxima aula. Pastor? Pessoal, se alguém quiser comprar... Tem uma pergunta aqui, Eliseu, para você. Respondo. Ask a question, please. Então, tem uma pergunta aqui do Só se for dos Estados Unidos. Que nos acompanha Só pela internet, o irmão Dionísio Borba, ele Dionísio. Tá aqui falando que sempre assiste a nossas aulas aqui, está sempre acompanhando os Meu conteúdos Deus. da ADVEC. E aí ele faz uma afirmativa seguida de uma pergunta, né? Deixa eu só achar aqui. Lembrando que eu trouxe a aula para um viés pastoral. Não se qualquer um pode ser discípulo e a partir daí fazer discípulos, o que torna isso um dom que se assemelha a outros dons de maiores expressões. Ok, Romanos 12 responde, os dons de serviço. Carismas, 1 Coríntios 12, dons espirituais, são os carismas. Efésios 4, 7, os dons ministeriais. E Romanos 12, os dons de serviço. Então, exercer misericórdia.
É um dom de serviço. Você serve ao outro. Então, nunca vi quase ninguém orando, Senhor, eu quero profecia, eu quero revelation, mas eu não quero exercer misericórdia. Então, são dons que estão ligados ao trabalho da comunidade como um todo. Para ver que a igreja de Atos tem o dom de serviço. Tudo é em comum, tudo se compartilha. Então, você vê esse dom de serviço, exercer misericórdia, de socorro. São dons que também existem. Tem várias categorias de dons. Então, o fato de eu ser discípulo não exclui os dons ministeriais. O fato de eu ser... Perdão, vou melhorar. Lutero falou do sacerdócio universal dos crentes, correto, sim ou não? Que você pode orar, que você pode cantar e Deus vai te responder. Mas o seu sacerdócio não exclui os ministérios. O seu sacerdócio só é confirmado quando você exerce tudo aquilo que você tem que exercer como um sacerdote, num parâmetro de poder ter acesso. Então, quando você não faz discípulo, você nega o seu próprio sacerdócio dos crentes. Toma mais uma também agora, para ficar tranquilo. Porque se eu tenho que exercer um sacerdócio universal, ir a todo mundo, eu tenho que ir. Fazer discípulo, tenho que falar de amor de Cristo para as pessoas, não precisa ser aquele chato. Mas tem uma oportunidade, aproveitar essa oportunidade. Paulo vai falar que o tempo é, como é que é? Remina o tempo, que o tempo é... Esqueci agora a forma certa. Remino, ele falou em 2 Timóteo, não é isso? Mas ele estava preso, então para quem está preso, falar de tempo é uma coisa muito difícil, então entende o contexto. Pastor, obrigado pela oportunidade, se alguém quiser comprar, tem ainda 2 livros, só 2 hoje. Quando o meu 11º sair, aí você, R$10 cada um. Quando o meu 13º sair, eu vou comprar. Cheio de gracinha aí. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Gente, Deus abençoe a É sempre um prazer ouvir o pastor Eliseu, né? Sempre traz coisas muito interessantes, sempre. Deus abençoe, pastor Eliseu. Maravilha. É mais ou menos, seu público? Mais ou menos. Vou fazer queixo meu superior hierárquico. Glória a Deus, gente. É uma bênção realmente isso aqui. Uma das coisas interessantes quando a gente... Eu acho, assim, a Bereana é interessante que, na verdade, algumas pessoas, quando venham, diferentemente, às vezes, da escola bíblica dominical, né, quando as pessoas vêm à Bereana, muitos aqui já estão se preparando, às vezes, para ministrar a lição, né, numa outra igreja, numa outra filial e tal, e às vezes já vem com uma impressão, ou com um caminho formado, né, com uma ideia em mente. E aí essa troca é muito legal, é muito interessante, né, porque amplia. Não é já aconteceu em algumas das vezes, né, da gente mudar coisas exatamente por conta disso. Então, né, maravilhosa abordagem, eu não vi toda. Não vi toda a administração, mas tenho certeza que você conduziu brilhantemente aqui. Maravilha, maravilha. Quantos foram abençoados aqui com a administração do pastor Eliseu? Antes da gente terminar aqui, eu só queria fazer uma menção. Mais uma vez, obrigado, meu irmão, pelo bolo, né? Simone, né? Irmã Simone trouxe para a gente um bolinho hoje aqui, né? Para engrossar aqui o nosso café, um biscoitinho. Obrigado, Simone. A Tânia está ali vendendo também, né, Tânia? Por favor, as empadas ali, deliciosas. A Tânia tem um testemunho. Tânia, se puder falar breve, rapidinho aqui, sobre o negócio aqui. Ou não posso falar por você? A Tânia, semana, né, nessa campanha que, né, o nosso pastor colocou aqui na igreja, ela estava buscando um emprego, né? A Tânia, ela vende empadas e vende aqui nas ruas aqui também. Aqui uma pessoa observou o trabalho dela, né, e ofereceu a ela um emprego. E quando ela foi, de alguma maneira, né, passar pelo processo, entre aspas, seletivo, a pessoa disse, não precisa, eu já vi o seu trabalho, eu sei como você trabalha. Então, tudo que a gente faz, na verdade, né, é tudo que a gente faz com esmero, é isso. Né? Tem uma citação linda do Martin Luther King, diz, se você for varrer uma rua, varra como se você estivesse fazendo isso, né, para Deus, como se você fosse um pintor, um Michelangelo. Isso é lindo, cara. Então é isso, quando a gente trabalha para Deus, quando a gente trabalha com prazer, Deus, ele olha os nossos esforços, né? A gente às vezes pensa que não, né? Isso é meio poético, mas a verdade, às vezes, o sol está dando um espetáculo quando está nascendo e a maioria das pessoas não está vendo. Então é isso, a gente pode fazer, porque sabe que Deus vai nos abençoar. Eu acredito nisso. Isso é fé. Né? E Tomé, né, só acrescentando o que Eliseu falou aqui, eu acredito que ele é o cara que... Ele é injustiçado nesse sentido da gente acreditar, né, de acreditar essa incredulidade, essas... Né?
todo mundo. Mas ele é o cara que faz, ou ele, na verdade é o seguinte, ele provoca duas palavras de Jesus que mudam a vida da gente. Duas palavras, duas mensagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, por conta de uma pergunta dele, um questionamento dele, e por causa, o que atinge a todos nós. Hoje nós somos os bem-aventurados que não vimos e cremos, por causa vamos dizer assim, da cutucada de Tomé. Isso é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Irmãos, Edvani, você quer falar alguma coisa do negócio da fábrica aqui e tal? Tá? Tem muitos anúncios. Vem, Edvani, faça os anúncios aqui. O pastor Josiel está ali atrás. Glória a Deus. Irmãos, é isso. Você que está vindo pela... Porque só quem está vindo pela primeira vez ali, né? Venham outras vezes, tá bom? Participem. A escola bereana é sempre uma bênção, apesar de ser público. Oh, perdão. Amém. Não, faz isso dele, não. Vou defender, vou ser advogado de Deus. Apesar do Ivan também. Não, Ivan assistiu minha pregação segunda até meia-noite. É por isso que eu estava defendendo com ele. Assim. Não, o Sepúlveda estava com um raciocínio ali corretíssimo, né? Tive que dar razão ao Sepúlveda. Então, aproveitar aqui para o pessoal que está... Vou falar aqui com o pessoal que está assistindo a gente pela internet, né? Geralmente as pessoas colocam ali que não conseguem visualizar. Esse projetor aqui, ele não é a dinâmica de transmitir ele para quem está assistindo online, é para o pessoal que está aqui presencial. E uma maneira da gente solucionar isso é você acessar a fabricaebd.org. Por quê? O pastor Eliseu acabou de dar essa aula, ele vai fornecer esse material e ele vai ficar numa pasta de subsídio dentro lá da fabricaebd.org. Então você entra fabricaebd.org, lá nas classes jovens e adultos, e você vai ter o material referente a essa lição de número 12, tá? Inclusive, tem outros materiais que são disponibilizados anteriormente, outros PowerPoint que são disponibilizados lá com conteúdo. É porque o pessoal achou interessante a questão da crítica e o criticismo, né? Então o pessoal teve dificuldade, mas acessem lá, fabricaebd.org, tem lá muito material disponível. E aproveitando o ensejo da questão dos estudos aqui, hoje a gente tem muita gente vindo na Bereana pela primeira vez, e semana que vem a gente encerra essa revista que trata sobre os heróis do Novo Testamento e vamos iniciar a revista Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. E aí eu queria fazer 2 anúncios relativos a essa revista que vai começar daqui a 2 semanas. O primeiro é que na próxima quinta, né, no canal que o pastor Marcelo citou aqui, o Crente Docente, @CrenteDocente, no Instagram, a gente vai fazer uma live apresentando os aspectos gerais dessa revista. Tá? Então você segue lá, @CrenteDocente no Instagram, para você ficar sabendo uma panorâmica sobre as 13 lições de maneira breve, mas que já vai aguçar a sua vontade de estudar. E também no dia 1º de abril, não é isso? Na DEVEC Recreio, o pastor Ronaldo vai estar num painel teológico, também falando sobre essa revista. Então, o pessoal que assiste a Bereana, o pessoal que vem aqui e gosta de estudar, já estão abertas aí as possibilidades da gente começar a preparar um caminho para tudo que a gente vai estudar no próximo trimestre sobre família. E aí o pastor Marcelo Coimbra, que sempre tem um bom material, né? Depois o pessoal, vou dar a dica que o pessoal seguir o pastor Marcelo lá, porque tem disponível para venda vários materiais, e o pessoal que está aqui presencial esgote o estoque do pastor Eliseu só com 2 livros, então significa que os outros todos foram vendidos. Então você esgota o material do pastor Eliseu, e aí o pastor Marcelo Coimbra trouxe esse livro aqui, ó, Propagando a Verdade através do Ensino, da editora CPAD. Só tem um livro, então não tem como a gente vendê-lo, nem dar para um irmão em si. Então quem seguir lá o @CrenteDocente vai ter um caminho para poder adquirir, receber esse livro aqui inteiramente grátis. Aí eu vou passar lá os contatos do pastor Marcelo, que também tem outros materiais, e aí você pode ganhar esse livro aqui gratuitamente, Propagando a Verdade através do Ensino. Acho que tem a ver com todo mundo aqui, tá bom? Então, basicamente esses anúncios. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Ok. Essa semana, fiquem ligados lá no Instagram, nas redes sociais da Fábrica EBD, Facebook, Instagram, YouTube, Fábrica EBD. A gente vai estar anunciando algumas novidades aí que vão ter por conta das nossas programações.
uma semana recheada de conteúdo sobre a Páscoa, as questões da ressurreição de Cristo. E também teremos no próximo sábado o encontro chamado Manaim, com professores que ministram aula para adolescentes, com uma dinâmica totalmente diferente, mas muito interativa. E lá você vai saber como você vai participar disso. É uma sala de aula virtual, né, no aplicativo Zoom. Então você que estiver ligado aí nas nossas redes, você vai ficar sabendo e vai poder participar, se capacitar, interagir com os professores aqui da nossa igreja e principalmente aprender, né, dinâmicas novas para você aplicar na sala de aula. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou chamar o pastor Márcio, que veio com a caravana de Nova Iguaçu. Segurança do pastor Marcelo. Meu Deus! Para fazer essa oração. A paz de Cristo a todos, amém? Reverenciamos o teu nome, Senhor, por essa noite de relevo espiritual e intelectual, no qual aprendemos a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas pérolas aqui que nos foi entregue. Nos conduza na tua paz, abençoa os teus filhos, nos guarde, nos dê a tua presença a cada instante, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu fico com o Marcelo na cabeça. Márcio Lemos, né?